Bom dia, meus irmãos. Que alegria poder estar aqui em mais uma manhã de domingo com vocês, realizando aquela que talvez seja a melhor dentre todas as atividades, que é essa nossa liberdade de estudarmos e aprendermos a palavra do Senhor. Antes de mais nada, eu gostaria de convidá-los a iniciar esse momento com uma oração. Oremos. Pai amado, glorioso Deus, nós te agradecemos por mais essa manhã. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos deu mais um dia, Pai. O Senhor nos entregou a saúde, Pai. Depositou em nós a saúde, o Teu ar, Deus, para que vivêssemos mais esse dia, para que estivéssemos juntos aqui com o coração aberto, Pai, para receber a Tua palavra, os Teus ensinamentos. E pedimos, Deus, que nesse momento nosso coração se abra para recebê-la, Pai. Que nós venhamos afastar de nós tudo aquilo que nos distancia de Ti, Pai, que nos distancia dos Teus caminhos, do Teu querer, Pai, dos Teus propósitos, para que aquilo que nós venhamos aprender aqui essa manhã, Pai, que seja posto em prática nas nossas vidas, sem obstáculos, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série estudando generosidade. E até agora, nós nos deparamos com a lição 1, 2 e 3 e elas abordam praticamente a explicação do que é a generosidade, ou quando ela aplica a generosidade em alguma coisa, ela aplica em algo que é tangível para a gente. A generosidade e a mordomia no sentido de cuidar de algo que, assim, é fácil para visualizarmos, cuidarmos da natureza, cuidarmos da criação propriamente dita. E hoje nós nos deparamos com a lição 4. E ela muda um pouco de perspectiva. Não é que ela muda de perspectiva, mas eu acho que ela nos faz enxergar de forma diferente. Porque é muito fácil quando nós olhamos a partir desse prisma, de que nós devemos cuidar da natureza, porque nós somos mordomos da criação. É a nossa obrigação cuidar da natureza. E é muito fácil a gente enxergar essa responsabilidade, porque a natureza está diante dos nossos olhos. Só que hoje, ao estudarmos a lição número 4, e a lição número 4 ela fala sobre generosidade na família, nós estudaremos a generosidade, a nossa mordomia, em cuidarmos dos nossos próprios sentimentos e dos sentimentos dos nossos familiares por consequência. E essa ideia ela tem que ganhar vida em nós, de que nós somos mordomos dos sentimentos que Deus nos concedeu. E nós devemos praticar, como nós aprendemos nas lições anteriores, generosidade e mordomia em conjunto. As duas coisas trabalham em conjunto. Então hoje, ainda que pareça um pouco abstrato, mas nós veremos que não é, nós devemos ter mordomia para com os sentimentos que Deus nos forneceu, para que Deus nos concedeu. Em Gálatas nós aprendemos, que o amor ele é praticamente o centro de todos os frutos do Espírito, um sentimento. E hoje nós vamos ver que a nossa vida enquanto cristãos, o nosso bom caminhar enquanto cristãos, eles dependem muito da forma com que nós gerenciamos, com que nós administramos a nossa vida sentimental. E hoje, queridos, eu acredito que tanto para você quanto para mim, nós vivemos um momento em que a administração de nossos sentimentos, a forma com que nós lidamos com ele, nesse momento tão trágico de pandemia, onde tudo está à flor da pele, nós vivemos um momento onde as misérias humanas elas têm aflorado com uma facilidade muito maior do que estavam sendo antes, exatamente por causa dessa tensão que nós temos vivido, ou que nós estávamos vivendo, graças a Deus nós estamos atravessando esse momento. Mas eu fiz um levantamento bem breve antes de iniciar essa aula, sobre a influência e os prejuízos que a pandemia causou na família. E às vezes nós não nos atentamos para esse tipo de coisa. Por exemplo, o número de violência doméstica, principalmente, óbvio, a praticada por homens contra mulheres, de acordo com a rede 180, o telefone 180 que faz esse registro, chegou a ter picos de 36% de aumento. Ou seja, dentro dos lares dos cidadãos brasileiros, nós tivemos um aumento de 36% de violência doméstica. O número de divórcios chegou a alcançar 26%, a mais do que o ano de 2018, já que a pandemia começou em 2019. Ou seja, 26% a mais das famílias brasileiras se desmancharam durante esse período de pandemia. E por que isso aconteceu?
porque essas famílias não souberam administrar os seus sentimentos. E a prova disso é que quando o convívio se intensificou, já que nós vivemos um período de isolamento, ou seja, as famílias ficaram mais juntas dentro de casa, nós tivemos separações, nós chegamos ao cúmulo de termos agressões físicas, porque famílias, maridos e mulheres, ficaram mais unidos. Quando era para fortificar o casamento, para o casamento ganhar mais força, para a relação ganhar mais força, famílias se tornarem mais unidas, vivendo um momento de dificuldade juntas, a proximidade fez com que esses casamentos terminassem, e alguns deles que terminassem em agressão, ou seja, casos trágicos, o que nos mostra que muitas vezes nós não conseguimos, não sabemos e às vezes não queremos administrar os nossos sentimentos, não queremos ser mordomos daquilo que Deus nos entregou enquanto vida sentimental. E eu queria estudar com vocês isso hoje. O texto base da nossa lição se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, e diz assim a palavra do Senhor: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vamos começar a lição então, meus irmãos. Meus irmãos, por diversas vezes nós pontuamos uma particularidade da Bíblia aqui que eu particularmente considero impressionante. A Bíblia nunca esconde, a Bíblia nunca omite a falha, o erro dos seus personagens. E como consequência, ela nunca vai omitir como essas falhas, esses erros, motivados por seus pecados, atingem diretamente a sua vida familiar. Ou seja, toda e qualquer vida familiar é atingida pelo pecado, ela vai sofrer pelo pecado. Isso já nos dá um primeiro ensinamento. Nossas famílias, a minha família, a sua família, elas não serão perfeitas, porque tanto a minha quanto a sua família são compostas por pessoas como nós, pecadores. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, gerar expectativa de perfeição sobre a nossa família, porque ela não será perfeita. E isso só trará em nós decepção, tristeza, rancor, mágoa, às vezes a noção de que fizemos péssimas escolhas na composição da nossa família, quando não é verdade. Porque nossos parceiros, nossos filhos, nossos pais, eles serão tão pecadores como nós. Então, depositar sobre eles a expectativa de perfeição é cobrar deles algo que nós também não poderemos entregar. A própria Bíblia, Paulo, no capítulo 5, versículo 12 de Romanos, ele afirma que não há um justo sequer. Não há. Então, se não há justo, não existirão famílias perfeitas, porque nós somos pecadores. E quando nós analisamos essa relação das famílias com o pecado, nós podemos ir no início dos tempos, nós podemos ir na primeira família, Adão e Eva, no Éden. Por causa do pecado deles, por causa desse rompimento que existiu da relação deles com o Criador, aquela destruição do pecado, a destruição promovida pelo pecado, começou neles e vem até a nossa família. E eu gosto muito de ir no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando o autor ele relaciona algumas consequências desse pecado, algumas consequências que nós iríamos vivenciar enquanto família, enquanto seres humanos, seres relacionais. E no capítulo 3 ele fala o seguinte, a partir do versículo 7: vergonha, culpa, perversão da natureza, dificuldade e obstáculos com a natureza, morte física e morte espiritual. Porém, meus queridos, mesmo, e aí vem toda a beleza da revelação progressiva de Deus, com todas essas limitações, com toda essa exposição catastrófica do pecado na vida do homem, nós encontramos redenção, nós encontramos misericórdia na graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. E baseado nessa destruição pecaminosa, nas relações familiares, eu gostaria de me focar em uma nessa manhã com vocês, que é a família e a relação familiar de José do Egito, filho de Jacó, que teve a sua vida totalmente atingida por decisões baseadas em desejos pecaminosos, em desejos que contrariam a vontade de Deus. E José, ele tem a vida dele totalmente atingida, totalmente machucada, ferida por causa dessas motivações. Mas do outro lado, na vida de José, nós vamos ver que ele foi um mordomo
podemos dizer perfeito, dos sentimentos que Deus colocou nele. José foi paciente, misericordioso, amoroso, carinhoso. Em momento nenhum ele demonstrou o sentimento que os seus irmãos demonstraram. Nós vamos conversar sobre isso: inveja, raiva, ira, nada. José foi o perfeito administrador, o perfeito mordomo dos sentimentos que Deus concedeu para ele. E eu gostaria de começar esse estudo com você no primeiro tópico da nossa lição: uma pessoa cheia de amor. Para todos aqueles que não estão familiarizados com a história de José, ou ainda que a tenham lido, não se lembram de detalhes, eu gostaria de dar um breve resumo. José era filho de Jacó, e José não era o primogênito de Jacó. Ele não tinha o direito da primogenitura. Normalmente o primogênito era aquele onde o pai era mais afeiçoado, recebia as atenções do pai. Não, José não era o primogênito, mas José era o primeiro filho de Jacó com Raquel, e a Bíblia diz que Raquel era a esposa preferida de Jacó. Então fica evidente para nós, enquanto leitores bíblicos, que Jacó ele tem um carinho especial para com José. Ele se relaciona mais com José. De palavras claras, ele gostava mais de José. Isso provocou inveja, isso provocou ciúme em seus irmãos. E os seus irmãos deram lugar a sentimentos ruins. Não souberam administrar os sentimentos bons que são estimulados por Deus. Seus irmãos sentiram inveja, ira, raiva, ciúme. E num ato de desespero, um desespero ainda assim bem planejado, seus irmãos venderam José para o Egito. E José acaba indo para a casa de Potifar, e lá se desenvolve uma história muito conhecida, onde a esposa de Potifar ela tenta José, e José corre dela. Só que depois ela denuncia José, e José acaba pagando por um crime que não cometeu e é levado à prisão. Depois José começa a revelar sonhos, e Deus permite que ele saia daquela prisão. Deus o livra daquela prisão. E José, de um adolescente vendido como escravo, acaba ganhando a confiança das grandes lideranças do Egito, o maior império daquela época, e José se torna o segundo homem do Egito. José sai da comunhão dos seus pais, é vendido como escravo. Deus o honra a sua fidelidade, honra a forma com que ele foi mordomo com os seus sentimentos, e Deus o coloca na posição de segundo homem do Egito. Segundo homem do Egito, meus irmãos, era, em termos humanos, o segundo homem mais poderoso da terra. José só estava abaixo de Faraó, que era o homem mais poderoso da terra, humanamente falando. Humanamente falando, ninguém estava acima de Faraó. E abaixo de Faraó só tinha um nome, o nome de José. E é nesse contexto que a gente vai desenvolver a nossa história, porque os irmãos de José, aqueles que venderam José lá atrás, não sabiam que o segundo homem do Egito era José. Nunca ia passar pela cabeça deles de que aquele irmão frágil que eles venderam iria se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. Não, isso nunca passou pela cabeça deles. E quando nós abrimos esse tópico 1, chamado Uma Pessoa Cheia de Amor, eu gostaria de ler com vocês o capítulo 45, só os 2 primeiros versículos de Gênesis, porque o Egito passava por um momento de muita dor, de falta de alimento, de seca, e é José que traça o plano para que o Egito passasse por esse momento de dificuldade. José traça um plano que foi apresentado a ele por Deus. Na verdade, é Deus que traça o plano, José só executa. É Deus sempre que está por trás de todas as coisas, é Deus que é soberano sobre todas as coisas. Essa é uma lição que a gente aprende na atitude de José, porque ele se coloca como um instrumento dedicado, focado a realizar as ações de Deus, as ações propostas por Deus. E quando nós ouvimos Deus assim como José ouviu, Deus nos abençoa, meus irmãos. Eu acho que isso é muito evidente quando nós temos contato com o texto bíblico. Mas nesse momento de seca, de destruição, os irmãos de José, eles vão até o Egito atrás de comida. E José os reconhece, mas eles não reconhecem José, obviamente, eles nunca iam esperar isso.
Então o capítulo 45 narra o final desse encontro. O capítulo 45, versículo 1 e 2, ele fala assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Sair todos eram os egípcios que estavam naquele local. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos, e ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou até o palácio de Faraó. Irmãos, José estava diante dos seus irmãos que o haviam vendido, que haviam separado ele da comunhão com seu pai, do amor do seu pai, do amor da sua mãe. E em momento nenhum ele demonstra sentimentos negativos. Vamos falar de maneira séria e transparente. Humanamente falando, José tinha todos os motivos do mundo e além, ele tinha o poder para, se ele quisesse, mandar banir seus irmãos, para mandar que seus irmãos fossem executados, por causa das injustiças que ele sofreu. O nosso coração humano, se nós permitirmos, ele promove o mal. Só que José não, ele foi mordomo dos sentimentos promovidos com origem no nosso Deus. O seu choro não foi de ressentimento, não foi de vingança, não foi um retrato do ódio, de desespero, de raiva. Não. O seu choro foi de felicidade por ter reencontrado seus irmãos e de poder restabelecer aqueles laços que foram destruídos lá atrás por causa de sentimentos ruins. Seus irmãos tiveram sentimentos ruins, José não. José foi um perfeito mordomo dos sentimentos promovidos por Deus. Se nós formos lá na frente, quando Paulo escreve aos Gálatas e ele fala sobre os frutos do amor, os frutos do Espírito, ele começa com o amor. Ele começa com esse sentimento, porque é a partir dele que todos os outros se desenvolvem. Ele é a base dos outros frutos do Espírito. É esse amor que vem do nosso Pai, esse amor que vem de Deus, esse amor apresentado por Jesus Cristo para nós na cruz. E José, ele coloca em prática esse amor, ele nos ensina esse amor quando ele está diante desse cenário. Ele estava diante de seus irmãos que haviam vendido e feito da vida dele um verdadeiro martírio, mas ele chora de felicidade por estar diante dos seus irmãos. E ali a sua família é reestruturada. E às vezes a gente, nas nossas relações, por muito menos, ninguém nos vende como escravo, ninguém nos separa dos nossos familiares, dos nossos amados. Ninguém faz isso hoje em dia. E por muito menos que isso, às vezes nós rompemos relações, nós temos dificuldades de olhar para a cara de uma pessoa. Como nós vimos nos números iniciais, o ser humano, ele chega ao ponto de agredir, ele chega ao ponto de pedir a dissolução de um casamento por coisas muito menores. José foi vendido como um escravo, e quando ele estava diante dos seus algozes, ele chora de felicidade pelo reencontro, porque ele sabe que a família, embora maculada pelo pecado, é um projeto de Deus. E José é um mordomo dos sentimentos, um exemplo de mordomia dos sentimentos, da generosidade dos nossos sentimentos, porque só eles podem promover a reestruturação da família. Isso nos leva para o segundo aspecto, nosso segundo tópico: uma pessoa realizada. Ao fazermos essa caminhada pela vida de José, nós não temos dúvidas de que as circunstâncias dele foram, no mínimo, desafiadoras. E se nós olharmos para o mundo ao nosso redor hoje, nós podemos dizer que, com isso que José passou, hoje nós poderíamos ver uma pessoa depressiva, uma pessoa com complexo de inferioridade, uma pessoa que perdeu toda a juventude, então se tornou pessimista diante do mundo, uma pessoa que enfrenta problemas como depressão. E José tinha menos de 30 anos quando ele passou por todas essas coisas. Ele se torna o governador do Egito com 30 anos. Ou seja, toda essa parte de juventude dele, o final da adolescência e da juventude, foi perdido. Seja como escravo, seja como prisioneiro, sempre nesse meio. Ele não desfrutou dessa fase da vida dele, mas nunca perdeu a confiança no Senhor. A diferença é que José, ele era completo em Deus. Ele era uma pessoa realizada em Deus. Meus irmãos, quando nós estamos diante de problemas assim,
Muitas vezes nós olhamos o problema com uma perspectiva de fim. Nós olhamos o problema como ponto final. Nós olhamos o problema como o fim do nosso caminho. Se nós olharmos para toda a história de José, nós vamos ver que elas são todos os problemas que ele vivenciou, todos os problemas com os quais ele se deparou, ele enxergava como uma possibilidade de restauração, uma possibilidade de um novo recomeço, uma possibilidade de aprendizado, de melhora, e acima de tudo, com um ensinamento que muito depois veio através do evangelista Mateus, quando ele diz palavras de Jesus Cristo: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso está em Mateus 28, 20. José nunca se sentiu desamparado por Deus. José sempre teve confiança em Deus. José sempre, ainda que com certeza ele passou por momentos de fragilidade emocional, de fragilidade espiritual, mas isso nunca o vencia. Isso nunca derrotava a esperança que ele tinha no Senhor. Toda dificuldade fazia com que José saísse fortalecido daquele momento de dor. Então, amados, a nossa realização, o que nos torna pessoas, o que nos torna homens, seres humanos realizados, é a nossa dependência de Deus e essa decisão deliberada de que Deus administre os nossos sentimentos, que nós deixemos que Ele nos instrua, que nós venhamos a permitir que Ele seja o mentor dos nossos sentimentos, que nossos sentimentos ganhem vida nele, porque se nós permitirmos os sentimentos da carne, nós teremos cometido coisas semelhantes ao que os irmãos de José fariam, e não o que José fez. Os sentimentos da carne são ira, raiva, inveja. Promovidos por Deus na vida de José, longanimidade, amor, perdão, misericórdia. É isso que nos torna pessoas completas. Sabermos que nós estamos na dependência do nosso Senhor e Criador. Nós somos alvos da graça de Jesus Cristo. Isso é suficiente. Isso nos realiza enquanto seres humanos. Isso José tinha. Isso nós precisamos ter. O terceiro tópico: uma pessoa grata com sua família. Então, irmãos, uma outra lição que nós aprendemos com José é a gratidão pela sua própria família. Aqui, queridos, a família de José era uma família humilde, ou seja, José teve uma origem humilde, e a sua família ela era estrangeira, ela não era uma família egípcia. E uma família que não era egípcia não era vista com tão bons olhos pelos egípcios. Eles se sentiam um povo superior naquela época. E José, o governador do Egito, de novo, o segundo homem, humanamente falando, mais poderoso da terra, veio desse berço humilde, veio dessa origem humilde. E em momento nenhum isso é motivo de constrangimento para José. Ele apresenta essa família humilde dele, essa origem humilde dele, para Faraó. Ele apresenta essa família socialmente inferior para o homem mais poderoso da terra, humanamente falando. Isso nos faz e nos traz muitas reflexões. E o autor, ele propõe, ele escreve uma história aqui, o autor dessa lição. Eu gostaria muito de ler essa história, de ler essa narrativa. E ele fala sobre uma família de catador de recicláveis que ele conheceu, ou que ele leu a história, que vivia em Belo Horizonte. E assim é a história narrada pela filha desse senhor, desse catador, que se forma no ensino superior. E ela fala assim: eu sinto muito orgulho de meus pais, que com muito sacrifício souberam criar seus 3 filhos. Meu pai foi caminhoneiro e sempre dizia: nem sempre posso dar o melhor, mas dou o que posso. Minha mãe era diarista e muitas vezes me levava junto para ajudá-la nas faxinas em lugares altos das casas. Chegamos até onde chegamos graças aos esforços deles por nós. Meus irmãos, a família ela é abençoada quando seus membros olham para as suas histórias de vida com um coração generoso e conseguem perceber a ação de Deus na sua trajetória.
Às vezes nós sentimos que a nossa família ela possui limitações, sejam financeiras, sejam emocionais, e nós a colocamos num grau de inferioridade a outras famílias. Aqui nós vemos José apresentando a família humilde dele para a família do glorioso faraó, sem um pingo de constrangimento. Esses são os meus familiares. Essa é a família que Deus me deu. Eu tenho a família que Deus me deu. Eu tenho certeza que você tem a família que Deus te deu. Essa é a lição que José dá pra gente. Que a nossa família, ela tem que ser alvo da nossa gratidão. Família, meus irmãos, é um presente de Deus. A nossa família é um presente de Deus e nós precisamos encarar assim. E olha que narrativa tão bonita dessa menina. Ela se forma, ela dá uma entrevista, porque quando ela expõe o seu diploma, o jornalista faz essa pergunta para ela, porque ela era uma pessoa muito humilde. Eu me recordo de uma matéria de televisão também que eu assisti no jornal, onde uma família que morava num barraco, na beirada de uma estrada em Brasília. A mãe catava latinha na rua, e ela catava latinha com o único intuito de colocar comida na mesa e comprar material de estudo para o seu filho. E o seu filho conseguiu entrar em diversas faculdades de medicina, estudando com livros de segunda mão comprados com latinhas. E moravam num barracão na beirada de estrada, feito com restos de muro, com restos desse material, desse muro de zinco, né? De papelão, de palha. E esse rapaz entrou em diversas faculdades de medicina. Eu fico imaginando como é que o coração desse rapaz deve ser grato pela mãe que ele tem, que muito embora de uma condição financeira muito humilde, muito limitada, fez tudo que ela podia pela vida desse menino. E eu tenho certeza, pela história que eu vi, que agora essa mãe ela vai ser recompensada, que a bênção que recaiu sobre a vida do filho dela também é uma bênção para ela. E Deus é muito bom, meus irmãos, e Deus, a nossa família é um presente de Deus, e José nos ensina isso nesse momento. Independente de onde ela é, independente de qual situação ela tem, a nossa família é um presente de Deus. E já nos encaminhando para o final, a gente vai para o tópico 4, uma pessoa humilde. Irmãos, se tem uma coisa que nós aprendemos durante todo esse estudo da vida de José, é que generosidade e humildade caminham juntos. E nós temos um erro ao analisar a palavra humildade, achando que ela está intimamente ligada à condição financeira. Nós achamos que uma pessoa humilde é uma pessoa que não tem uma situação financeira favorável, por exemplo. Mas esse é um erro de julgamento, esse é um erro de análise. A humildade, ela nem de perto é uma condição financeira. A humildade é um valor. A humildade é uma virtude. É uma condição de vida. E quando nós olhamos a vida de José, por exemplo, nós vamos ver que José estava no auge da sua riqueza. José era o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da terra nessa época. E Deus o abençoa, Deus é soberano, a ação de Deus está sobre todos os aspectos da sua vida, todos. E José, em todo o seu poder de governo, seu poder de